Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos direto ao assunto? São só 10 minutos. Lucas 5, 2, 3 e 4. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Primeira observação que eu faço nesse texto. Está aqui, ó. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então aqui eu percebo que os apóstolos estavam frustrados, estavam decepcionados, pois não haviam pegado nada, estavam lavando as redes. Sentimento de tristeza, de dor, pois eles tinham família. Sentimento de desgosto, desolação. Havia uma preocupação interior dentro dos apóstolos aqui. E o que eu acho muito interessante é que o barco deles estava vazio. Não estava como os demais pescadores, cheios de peixe. Porém, o bom lado é que eles também não perdem a esperança, pois eles estão lavando as redes. Então eles acreditavam em uma nova etapa. Eles acreditavam em uma virada. Eles acreditavam que tudo ia dar certo ainda. Eles acreditavam de alguma maneira que Deus estava no controle da vida deles. Vamos dizer assim, que Deus estava no controle do ministério deles. Que Deus conhecia as necessidades de cada um deles. Estavam ali lavando as redes. Tristes, abatidos e decepcionados, como eu disse. Mas eles não perderam a esperança. O lado bom também. Estavam lavando as redes porque eles iriam lançar as redes de novo. Eles tinham essa convicção. Nós vamos lançar as redes. Nós vamos ter êxito da próxima vez. Nós vamos buscar. Deus vai dar a vitória. Como diz em Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Mas o que eu acho interessante é que eles não tinham pescado nada e o barco deles estava vazio. Mas pelo fato do barco de Pedro estar vazio, o Senhor Jesus encontrou um propósito então. Ele entrou no barco de Pedro. Muitas das vezes o seu problema, a sua dor, a sua angústia é para que Deus venha realizar um propósito na sua vida e no seu ministério. Veja bem, o barco dele estava vazio. Jesus entrou no barco dele para dar vitória, para mudar a vida dele, para mudar o seu dia a dia, para trazer uma restauração, para trazer abundância, para trazer multiplicação, para trazer uma pesca maravilhosa que aconteceu, inesquecível. Ele entrou no barco dele para fazer algo diferente. Então entenda uma coisa, os outros barcos não davam para Jesus entrar, porque estavam lotados de peixe. Mas o barco de Pedro dava para ele entrar, dava para ele fazer um púlpito e pregar e ministrar a palavra. E ele entrou no barco de Pedro que estava vazio. Muitas das vezes, a sua decepção, a sua angústia, a sua frustração, o mal que te atinge, os problemas que vêm, são um propósito para o Senhor entrar na sua vida, virar o teu cativeiro, escrever tua história, reescrever tua história e te dar vitória. Mudar a sua vida, mudar a sua visão. Quem sabe você está se sentindo vazio espiritualmente, vazia espiritualmente. Mas Deus tem um propósito nisso. Quem sabe você está se sentindo vazio ministerialmente, vazia ministerialmente. Vazio na área sentimental, vazia na área sentimental. Mas o Senhor tem um propósito nisso. E Ele está agindo, ou vai agir ao seu tempo, ou quem sabe chegou o tempo, Ele vai agir agora, eu não sei. Deus tem um propósito nesse vazio existencial que você sente. Deus tem um propósito nessa tristeza, nessa necessidade, nessa angústia, nesses reveses da vida.
nesses vales, nesses desertos, em tudo que está acontecendo, há muitos anos na sua vida, Deus tem um propósito, Ele está entrando aí, neste vazio, quem sabe você tem esse vazio existencial, você se acha um nada, você acha que você não tem nada, você acha que você não possui nada, mas Deus tem um propósito nisso, Ele entra no barco de Pedro, que estava vazio, os outros que estão cheios, Ele não entra. Porque o barco de Pedro deu lugar para ele. O Senhor Jesus não entra na vida daqueles que não dão lugar para ele, daqueles que se acham estar abastados, ricos, ricas, dos endinheirados, dos orgulhosos, dos soberbos. Ele não entra nessas vidas, porque eles não dão lugar. Agora ele entra na vida desses que se sentem menosprezados, desprezados, que estão vazios de tudo. Ele entra, há um propósito desse vazio existencial que você sente. E veja bem, entrando num dos barcos, que era o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus começou a pregar ali. Pedro ficou assentado junto com a multidão, ouvindo a ministração, ouvindo a palavra de Deus. Ele ficou ali o tempo que foi necessário. Eu não sei de quanto tempo foi esse sermão, mas ele ficou um bom tempo ministrando ali, Pedro sentado, com aquela multidão. E agora vem a parte mais interessante. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Prestou atenção? E quando acabou de falar, quando o Senhor acabou de ministrar, aí ele diz para Pedro: lança as vossas redes em mar alto. Mas primeiro foi ministrado. Primeiro foi cheio da palavra. Primeiro ele foi renovado com a palavra. Qual a revelação que nós temos aqui? Quantos discípulos têm partido para a seara? Quantos discípulos têm ido fazer o ide do Senhor que nunca foram ministrados pelo Senhor? Quantos discípulos saíram, foram ungidos a pastores, pastoras, têm um cargo, aí agora saíram para a seara, saíram para o campo, mas que nunca foram ministrados por Jesus totalmente. Jesus nunca falou pessoalmente a eles. O Senhor Jesus tem muito a falar a eles ainda. Eles não passaram os processos que eu sempre digo. Não passaram os vales, os desertos, os ensinamentos. Não foram doutrinados. Quantos e quantos cristãos se lançaram a si próprios na seara? Não tiveram nunca experiências com o Senhor, nunca amadureceram, nunca cresceram, nunca expandiram, nunca procuraram deixar ser tratados e trabalhados por Deus. E agora estão aí, foram lançados, né, em alto mar. Você vê que o Senhor tinha algo grande para ele, alto. Vamos para o alto mar. Né? Vamos dizer que, como eu sempre digo, Jesus queria levar ele para um alto nível, um alto patamar, um alto degrau, que eu sempre prego. Porque essa é a motivação do Senhor, nos levar para o melhor dele. Mas nós temos que ser doutrinados, nós temos que sentar para aprender. Quantos aí estão se levantando e dizem: eu sou pastor, eu sou presbítero, evangelista, mas nunca foram ministrados pelo Senhor? Você vê nessas pessoas isso, parecem árvores secas, não tem brilho do Espírito Santo, é opaco, é aquela fisionomia obscura, sabe? Você não vê assim um renovo na pessoa. Só de você ver uma pessoa pregar, você percebe que ela não teve experiências com Deus, que ela é verde. Miles Monroe dizia: seara madura, obreiros verdes, que nunca quiseram passar pela fornalha, que nunca passaram os processos devidos, vão arrastando com a barriga, querem fama, querem prestígio ministerial, querem aparecer, querem mostrar a grandeza do seu ministério, do templo. Olha o que Deus me deu. Para Jesus nada disso é importante. Para Jesus o importante é conteúdo. Porque João Batista pregava no deserto. As multidões que iam lá nos templos de Jerusalém, ver os pregadores que ficavam pregando nas esquinas ou dentro dos grandes templos. Quando surgiu João Batista, eles abandonaram aqueles templos, abandonaram os pregadores de esquina de Jerusalém e iam lá no deserto ouvir João Batista pregar e ministrar. Por quê? Porque o poder de Deus estava com ele, ele tinha a aprovação de Deus. E quando Deus tem um projeto na vida de um homem e de uma mulher, ele pode pregar no deserto, no lugar longínquo que for. Ele pode pregar num lugar inabitável, que lá vai o povo, lá vão ir as pessoas. Porque Deus, quando levanta, ele levanta, mas tem que passar o processo.
que essa mensagem fique